Olá, casais. Bom dia. Olá, Tudo bem? tudo bem com vocês? Vamos orar? Pai amado, obrigado por esse tempo, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de separarmos esse tempo para lembrarmos o que o Senhor tem para nos mostrar, para nos ensinar, e que o Senhor possa nos capacitar para que possamos colocar isso em prática em nossas vidas. Obrigado por tudo, oramos no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Ok, semana passada, só para relembrarmos, estamos estudando sobre a transmissão da fé. Já 2 domingos atrás nós já falamos um pouquinho sobre esse capítulo, e a Lília na semana passada também falou especificamente sobre o contexto todo de geração em geração, a necessidade que nós temos de compartilhar a palavra de Deus aos nossos filhos, ok? O autor coloca alguns pontos interessantes sobre essa questão. Ele cita algum comentário de uma pessoa que disse o seguinte, que o cristianismo é somente uma geração, mas nós somos essa geração. E se uma geração de pais falhar na transmissão da fé, o cristianismo desaparecerá da face da terra. Por isso, temos de batalhar contra a amnésia espiritual com tudo que temos e tudo o que somos. E aí ele completa aqui. A primeira geração conheceu a Deus, a segunda geração conheceu sobre Deus, a terceira geração não conheceu a Deus. Como é que nós vamos aplicar isso tudo? Falar sobre Deus, como falar sobre Deus para os nossos filhos. E aí nós vamos abordar nessa lição, de uma forma bem objetiva e rápida, 3 aspectos. O primeiro está lá em Deuteronômio, capítulo 6, que é a base dessa lição, da transmissão da fé, e abordando o versículo 6 e a primeira parte do versículo 7, que essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos. Então, o primeiro ponto que o autor coloca aqui é que o pai deve ensinar a palavra de propósito, ensinar a palavra propositadamente. O ensino da palavra de Deus, como a gente sabe, e aliás não só o ensino da palavra de Deus, mas qualquer coisa que você quer ensinar não acontece, né, esporádico ou de uma forma aleatória, ou simplesmente acontece. Tem uma razão, tem que ter um propósito. E os pais devem inculcar, conforme nós já acabamos de ler aqui, essas palavras, esses ensinamentos no coração dos seus filhos, no caso dos nossos filhos. E o termo hebraico para essa palavra shanã, que seria inculcar, é uma palavra forte usada para descrever flechas pontiagudas repetidamente afiadas para penetrar o coração ou os rins da caça. Figurativamente, palavras afiadas são aquelas que penetram. Então a palavra de Deus ela deve ser cuidadosa e continuamente apresentada a fim de penetrar o coração da criança. Esse é o propósito disso. O pai cristão prepara e planeja a sua comunicação da palavra de Deus para os seus filhos. E essa instrução, o autor reforça aqui para nós que essa instrução ela precisa ser diligente, consistente, coerente e perseverante. Você infelizmente não vai conseguir em apenas um dia passar e a criança não vai mais esquecer. Não, precisa ter insistência, precisa ter coerência, precisa ser prática, objetiva, com um propósito. O conteúdo dessa instrução ela precisa ser de uma forma formal e informal todo o dia.
Não precisa ter só naquele lugar específico, não. A questão toda é a ênfase e o propósito que você tem que ter de ensinar para o seu filho. E olha, na verdade, não é só para você ensinar para o seu filho e pronto. A ideia é transmitir o ensinamento que o seu filho também, aprendendo, vai transmitir para o filho dele. E assim, de geração em geração. Então não acaba aqui, ok? E é interessante também que Deus fazia questão de que as festas em Israel fossem momentos não só de celebração, mas também de catequismo, ou seja, de instrução, para garantir a continuação do legado da fé. Então, por exemplo, na Páscoa, os pais foram instruídos sobre o que dizer. Está lá em Êxodo capítulo 12, versículo 26 e versículo 27. Quando vossos filhos os perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou às nossas casas. A transmissão da fé inclui os mandamentos de Deus, lá em Salmo 78, 5 e 6, depois você pode ler com calma, e ela mostra que o ensino tem que ser prático e objetivo em relação a isso. Segundo ponto, o pai deve ensinar a palavra espontaneamente. Nós vemos isso na parte B, então, do versículo 7, onde diz: e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Nesse versículo, nessa parte do versículo, nós podemos ver então que não apenas a intencionalidade, mas também a espontaneidade tem o seu valor na transmissão da nossa fé. Por quê? Porque assim como você vai ensinar com propósito, você vai ensinar, como o Weber colocou, em momentos específicos, lembrando da bondade de Deus, do que Deus fez, o que Deus ainda fará por nós, nós temos também essa oportunidade de fazer isso espontaneamente. E o autor ainda coloca, é interessante ele dizer que esses paralelos que nós vemos nos versículos, né? Assentado com andando, ao deitar, ao levantar. É uma figura de linguagem em que os opostos representam a totalidade. Ou seja, não importa se você vai estar acordado ou dormindo, andando ou sentado, de qualquer forma você pode aproveitar o momento e falar de Deus para o seu filho. Então essa é uma responsabilidade que nós temos de aproveitar também as situações, por mais que elas sejam simples, coisas simples, fatos corriqueiros que acontecem, mas você está ali lembrando da bondade de Deus. Quem já passou pela experiência de ter filhos pequenos sabe disso, né? Às vezes você está lá, uma nuvem no céu, um passarinho que passa, uma flor, uma plantinha. Você olha aquilo, você contempla a beleza da natureza e ali você já fala com seu filho sobre a criação, sobre o poder de Deus, sobre quem Deus é. Olha como Deus é maravilhoso, olha como Ele fez essa plantinha, né? O cuidado que Ele teve, olha como ela é harmoniosa. Assim, Deus nos fez também. E aí você começa a falar, né, de como Deus é bondoso, de como Deus é minucioso, de como Ele cuida de todos nós. Então nós podemos ensinar os nossos filhos a fé que nós temos, transmitir a fé que nós temos também de maneira espontânea, né? Não precisa sentar com eles com uma roupa formal e não, agora é o momento do culto. Claro que nós temos momentos assim, mas nos momentos informais nós também podemos falar do nosso Deus, de quem Ele é e da grandeza dele. E é interessante que esses momentos espontâneos e informais são descritos no texto como assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao andar, ao levantar.
Então, em momentos de lazer no lar, quando formos fazer passeios, viagens, estamos vivendo em momentos em que a gente não tem tantas oportunidades assim, né, de sair. Mas qualquer ocasião é uma oportunidade que você pai, você mãe tem para falar ao seu filho da grandeza, do poder, do amor, do cuidado do nosso Deus. Como e quando ensinar o nosso filho? A qualquer hora, né? Então, a instrução que nós damos aos nossos filhos, ela não precisa ficar limitada aos momentos de culto doméstico, ao momento de devocional, aquela oração que você faz na hora antes das refeições, antes de dormir. Não precisa ficar limitada a esses momentos. Qualquer situação é uma ocasião espontânea e propícia para você falar de Deus ao seu filho. Então isso é a qualquer hora, em qualquer situação. Eu me lembro que mesmo trabalhando fora, como sempre trabalhei, mas eu tive a oportunidade de, durante praticamente toda a vida escolar das meninas, ir com elas, ir levá-las, ir buscá-las no colégio. E eu me lembro que qualquer situação era motivo, né, para nós levarmos o nosso pensamento aos feitos de Deus. Então, assim que elas entravam no carro após a aula, e aí como foi a aula, e às vezes, hoje tive aula de ciências, de biologia, e o assunto foi tal, e dali nós falávamos sobre a palavra de Deus, nós falávamos de versículos, ou às vezes chegava chateada com alguma situação ocorrida ali na escola, e aí você podia aproveitar e falar também da palavra de Deus, do que Deus diz sobre aquilo, como que nós devemos agir com as pessoas, mesmo que elas nos chateiem, nos magoem, enfim, então qualquer hora, né? No carro, indo levar, indo buscar a algum lugar, a gente pode estar falando de Deus. E nas horas mais favoráveis ao ensino, segundo o autor aqui também coloca. Os últimos pensamentos da noite, segundo alguns estudos, costumam ser os primeiros pensamentos da manhã. E os primeiros pensamentos da manhã ecoam na mente durante todo o restante do dia. Olha que dica importante para nós pais, né? Se as últimas informações que o seu filho tiver na cabecinha dele à noite forem aquelas com as quais ele vai acordar pela manhã pensando, e se também logo de manhã as primeiras palavras, as primeiras conversas que ele tiver, essas conversas vão estar na mente dele durante o dia, então o que nós devemos fazer? Falar com eles a respeito de Deus nesses momentos, para que eles possam a todo momento ter Deus na mente, não só na mente, mas também no coração. E esse processo então pode incluir tempo juntos, sem distrações, dedicação da nossa parte, né? Ser pais dá trabalho. Refeições juntos é uma ótima oportunidade para conversar, né, sobre os feitos de Deus. Viagens, passeios, enfim. Pais precisam ser criativos, né? Educadores precisam ser criativos. E nós, pais, somos educadores dos nossos filhos. É isso aí. Último ponto, diz que o pai deve ensinar a palavra simbolicamente. Os versículos 8 e 9. O texto diz o seguinte, que também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. A palavra traduzida por sinal aqui, ela foi usada para memoriais, ou seja, lembranças concretas da graça e fidelidade de Deus na vida do povo, como as pedras tiradas do Jordão. O sinal nas mãos e as faixas entre os olhos apontavam para a necessidade de constantemente e em todos os lugares, como já foi falado, ter os mandamentos do Senhor à vista e na mente, a fim de observá-lo no dia a dia.
Nós não estamos falando de valores éticos e morais que você vai passar para o seu filho, né? Você aprendeu do seu pai algumas coisas, talvez você não concorde com tudo que ele te ensinou e você vai fazer diferente porque você tem um pensamento diferente. Nós estamos falando da verdade, nós estamos falando de transmitirmos a fé, o amor de Deus. Nós estamos falando de que você transmita ao seu filho todas as coisas que Deus, quem é Deus, o início da história e o final da história. É isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de pequenos detalhes ou questões simples, mas da pura verdade. E para concluir, só reforçando o que o próprio versículo diz, como ele fala em relação aos sinais. A palavra na mão seria como símbolo de tudo que você faz. A palavra que cerca a nossa família deveria determinar e deve determinar o que nós fazemos e não fazemos. A palavra entre os olhos representa tudo o que eu vejo e o que eu penso, assim como Jesus identificou os olhos como a lâmpada do corpo, lá em Mateus 6, 22. E no Salmo 101, o salmista Davi também reconhece a importância de filtrarmos tudo que entra pela janela dos olhos. E por último, a palavra é escrita nos umbrais da casa, né? E nas portas, provavelmente nos portões das cidades, porque nós sabemos historicamente que as cidades eram muradas, né? Todas protegidas. Então, tudo isso significava que Deus, a palavra de Deus deve estar presente em tudo, em todos os lugares. No nosso corpo, na nossa mente, no nosso coração e em tudo que for entrar na nossa casa deve ser de acordo com a palavra de Deus. E isso é simbólico, mas nós sabemos que crianças aprendem muito por simbolismos. Então a gente não pode esquecer de você que tem filhos pequenos, né? Pensar nesse simbolismo da palavra de Deus guardada no coração, a mente para o Senhor, tudo isso ir inculcando, como nós ouvimos no início, nos nossos filhos, para que eles cresçam crendo, não apenas sabendo quem é Deus, mas que eles tenham experiência com esse Deus que nós cremos e a quem nós servimos. Amém. Ok, gente. Obrigado pela sua participação. Vamos orar. Sandra? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso e deixou ensinamentos tão preciosos para nós na Tua Palavra. Ó Pai, nós queremos rogar sabedoria, discernimento, para que possamos conduzir os nossos filhos segundo o que o Senhor deseja para nós, que possamos ser uma família que cumpre o propósito do Senhor aqui nesta terra, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, ajuda cada pai, cada mãe, cada irmão, cada irmã que está nos ouvindo, nos assistindo. Ajuda-nos, Senhor, a transmitirmos a nossa fé, a transmitirmos para os nossos filhos os valores que nós temos firmados em Ti, na rocha que é Jesus Cristo. Obrigada por mais esta aula, obrigada por tudo em nome de Jesus. Amém. Tchau, até a próxima. Até mais, gente.